Eu tenho certeza que alguns de vocês têm dúvida de como criar uma textura procedural dentro de um projeto e utilizá-la depois em outro projeto. Como é que a gente consegue salvar essas texturas? Então é isso que eu vou explicar nesse vídeo. Para isso eu vou usar a versão 4.40, mas pode ser utilizado nas versões que tenham os addons que eu vou pedir aí para que você habilite. Eu já deixei aqui na área um objeto do qual eu vou criar uma textura procedural e vou salvar essa textura para utilizar em outro projeto que eu venha abrir aqui dentro do Blender 3D. Para isso acontecer, eu vou pedir que vocês venham aqui na opção chamada Edit, que é o editar, vão clicar nas preferências e vão clicar nessa opção aqui chamada Get Extensions. Vocês vão notar que não tem aqui nenhuma relação de addons que eu possa baixar no repositório do blender.org. Por que isso está acontecendo? Porque é preciso que eu venha aqui nessa opção repositório e habilite a função de pesquisar no repositório do Blender.org os addons disponíveis. Pronto. Com isso vão surgir vários addons que vão ser permitidos que a gente utilize aqui junto na versão 4.4. Ele vai relacionar vários addons que tem o texto Node aqui. Então eu vou rodar com o scroll do mouse nessa opção aqui, que é a janela, e cá no fim vocês vão ver que eu tenho um Node Presets. Ele pode ser instalado. Então eu vou clicar em Install e em alguns segundos vai aparecer uma mensagem embaixo dizendo que ele foi instalado. Como eu já instalei o outro Node, que é o Node Wrangler, que estava nesse diretório também que eu pesquisei, eu vou aqui na opção chamada Addons. Agora eu venho cá em cima e pesquiso a palavra Node. Repare que eu tenho tanto o Node Presets como o Node Wrangler habilitados. É preciso que eu tenha um diretório onde eu vá salvar as pastas de texturas procedurais que eu vou criar para utilizá-los posteriormente. Isso vai ser salvo no arquivo que eu queira dar um nome. E o próprio programa, quando abrir nas outras vezes, irá procurar nessa pasta que nós vamos direcionar todos os arquivos que eu vou criar, dando nome a texturas que eu crio aqui junto ao Blender 3D. Então vamos ver na prática como funciona. Então eu vou vir aqui, vou abrir e vai aparecer aqui uma opção de preferência dizendo onde é o diretório, o grupo que eu vou pesquisar aí, o arquivo, onde eu vou salvar a minha textura. Eu queria mostrar a vocês que numa pasta, que é a pasta de downloads, eu criei uma pasta chamada pasta de texturas. Está ele aqui. É essa pasta que eu vou utilizar para ser referência lá na pesquisa do nosso addon que foi instalado. Clicando aqui, eu vou buscar a pasta Downloads e está aqui a pasta de textura, tá vendo? Ela vai ser a pasta que vai ficar sendo aceita na pesquisa quando for buscar as texturas que eu criei. Para entender o funcionamento do recurso, eu vou utilizar essa esfera aqui que vai ser colocado um material na sua superfície como exemplo. Então o que é que eu vou fazer? Vou suspender esse painel, vou mudá-lo para o modo Shader Edit. Aqui eu vou entrar na janela de cima no modo denominado Material Preview, que eu consigo enxergar os materiais aplicados. Vou criar um material para essa esfera. Veja que ele coloca o material inicial. Eu vou utilizar aqui um node de conversão do tipo Color Ramp. Vou criar um material específico aqui como exemplo. E vou adicionar uma textura Noise Texture. Agora eu vou ligar o Factor aqui. E vou ligar o Color no Base Color. Já vai dar um efeito aqui interessante. Eu vou aproveitar e puxar essa setinha com a cor escura mais para o centro. A branca também um pouco mais para o centro. E vou criar entre as duas uma nova setinha, clicando no sinal de mais no Color Ramp. Ele cria essa setinha, eu seleciono ela e uso uma cor vermelha. Veja que eu tenho um material diferenciado aqui nesse efeito. Para poder fazer o que eu quero, eu vou criar um grupo aqui com esses três materiais que eu criei com mods e vou usar aqui o Ctrl J, é aqui que vai funcionar o Node Wrangler. Vou usar a função F2 e vou dar um nome para isso aqui de teste. É o nome desse conjunto que está aqui. Se eu desconectar aqui essa opção, eu não tenho um material aqui funcionando na superfície do objeto. Se eu conecto, eu tenho um material. Para eu fazer o que eu quero aqui, salvar o nosso Node procedural, eu preciso selecionar esses materiais que estão até antes do material de saída, por exemplo, e aqui eu vou utilizar o Ctrl G, onde ele vai gerar para mim um node chamado Group Output, que é a saída. Eu vou só organizar aqui, selecionando apenas esse, e veja que ele criou um grupo de entrada. Nesse grupo de entrada, eu posso estabelecer quais são os ajustes que eu quero que apareça para eu funcionar no material que eu vou criar.
Por exemplo, eu quero a escala. Então eu venho aqui na direita, onde tem o Scale, arrasto para o grupo Input. Esse ajuste passa a fazer parte desse Node. Eu venho aqui em Detalhes e utilizo também o mesmo exemplo. Eu venho aqui em Roughness, eu quero utilizar esse comando. Em Distorção, eu quero utilizar esse comando. Nesse exemplo, eu quero que a opção Metallic também venha para o ajuste do material que eu vou criar. Ele aparece aqui. Eu quero o Roughness também. Só que há um detalhe, tá, pessoal? Todos os comandos aqui estavam em inglês, eu puxei para cá e ficaram todos em inglês. Como é que eu altero aqui, se eu quiser colocar no Node que eu vou criar, essas opções em português? É bem simples. Aqui na barra da direita, eu vou em Group. Esse nome aqui, Group, eu vou dar como se fosse material mágico. Esse é o nome desse Node. Quando eu clico, ele passa a ser o material mágico. Agora aqui, repare que eu tenho em sockets, esses sockets que eu criei aqui no grupo Input. Vou mudar aqui escala para o português como escala, detail para o português como detalhes, roughness ao português como brilho, distortion como distorção, vou correr mais embaixo, metallic vou botar como metal e roughness vou botar como rugosidade. Todos os nomes que eu mudei aqui vieram para o nosso Node Group Input. Agora, se eu retornar aqui com a tecla Tab, veja que ele criou um Node com todos esses materiais aqui que vocês estão vendo, ó, e vai ter um Node chamado material mágico. Feito o processo, o que eu preciso agora é salvar o arquivo naquela pasta que eu criei para salvar as minhas texturas que eu vou criar aqui de forma procedural. Então eu venho aqui em File, Save As, vou lá em Downloads, tá aqui a pasta, vou selecionar ela e vou dar um nome para o meu arquivo. Vou deixar aqui como material mágico e vou salvar. Pronto, ele salvou com o nome do arquivo material mágico na pasta de textura. Agora eu vou resetar aqui. Feito o novo reset, digamos que eu esteja em outro projeto, eu quero selecionar o cubo, excluir, vou adicionar aqui uma Mesh Monkey. Eu vou aplicar nesse Monkey aqui o Ctrl 3, que é o Subdivision Surface. Vou vir aqui em Modificadores, aplicar o Subdivision Surface. Vou usar o botão direito, Shade Smooth. Pronto. Aqui eu tenho a minha macaquinha. Para eu poder aplicar o material, eu vou vir no modo Material Preview, então modo renderizado, tanto faz. Vou vir aqui na guia chamada Shade Editor e eu vou precisar adicionar pelo menos um node nesse objeto. Clico nele, New. Ele cria um node de saída, aqui material output, eu vou desligar o que ele criou, vou excluir esse node. Se eu vier aqui ó, na opção chamada Add em Template, vocês vão encontrar aqui ó, o nosso node. Ele já está aqui eu posso ligar diretamente no objeto e aqui eu tenho todos os ajustes pré-definidos que eu fiz lá no meu node salvo anteriormente. Facilita para mexer em escala, detalhes, distorções que eu queira, efeitos metálicos. Se eu quiser ver como é que eu fiz a integração dos nodes para chegar nesse resultado que está aqui anteriormente, clica a tecla Tab e aqui vai aparecer ó, os nodes que eu criei de forma prática no projeto anterior. E que vai estar sempre disponível quando vocês estiverem carregando o Blender, porque ele já vai pesquisar naquela pasta o node que vocês criaram. Então espero que vocês tenham entendido como é que funciona. Bom proveito e até o próximo tutorial.